Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Convido os irmãos a se assentarem nesse momento. Nosso Deus é fiel acima de todas as coisas, como nós bem cantamos aqui. A palavra do Senhor deixa claro que mesmo diante da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. E é graças à sua fidelidade, ao seu amor, que nós estamos aqui. Eu queria, junto com a igreja, ao longo do mês de junho, pensar a respeito do livro do profeta Oséias. O profeta Oséias faz parte daquele conjunto de livros dos profetas menores, os 12 livros dos profetas menores, e ele é o maior dos menores. É o que temos, então, mais capítulos ou mais conteúdo. E eu quero te convidar desde já a abrir a tua Bíblia no livro de Oséias. Deixa ela aberta, nós iremos ler alguns textos hoje, pois como o livro do profeta Oséias é um livro que tem mais capítulos e a gente tem menos quartas-feiras, então a gente vai ter que dar uma compactada nele. Então hoje nós iremos falar a respeito da sua família, do seu dilema conjugal, e nós encontramos isso tanto no capítulo 1 até o capítulo 3. O livro do profeta Oséias é um conjunto aí de pregações, de sermões, que foram proferidos pelo profeta ao longo de em torno de 25 anos. O profeta Oséias, assim como alguns outros profetas de seu tempo, usou sua própria vida como a mensagem que Deus queria falar com o povo. E a vida do profeta é marcada por um momento de infidelidade conjugal. E talvez esse seja um texto que a gente considera obscuro das Sagradas Escrituras, um texto difícil de interpretação. Algumas pessoas olham para o texto e falam, não, deve ter sido só uma alegoria. Ele não vivenciou isso de fato. Ele usou esse cenário como uma parábola para exemplificar tudo que aconteceu. Mas o que a tradição da igreja nos relata é que, de fato, o profeta Oséias, obedecendo à voz do Senhor, ele se casou então com uma mulher infiel, com uma mulher adúltera, e o Senhor, dentro desse processo, o fez perdoar esta moça e trazê-la de volta para o convívio. E hoje eu gostaria de dedicar um tempo com os irmãos, pensando então na família de Oséias e nesse desafio que ele tinha, e como Deus nos ama de forma insistente. Livro de Oséias, capítulo 1, a partir do 1º verso, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Vamos pausar por aqui essa leitura. Pai bondoso e querido, aplica a tua santa palavra ao nosso coração, nos faz enxergar, Pai, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos dá oportunidades, que possamos, ó Deus, a partir da leitura do texto sagrado, Pai, revisitarmos nossa postura, revermos, ó Deus, como está a nossa adoração e vivermos em fidelidade ao Senhor. É assim que te oramos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, o profeta Oséias pregava então no que nós chamamos de Reino do Norte. São aquelas 10 tribos que foram constituídas como Israel, ou também chamada de Efraim,
enquanto que o reino do sul era chamado de Judá, pois era então a maior das tribos, Judá, dentro daquele contexto ali do sul. Oséias, apesar de estar pregando no reino do norte, ali, vivenciando todos aqueles dilemas, na introdução do seu livro, no primeiro verso, ele cita vários reis que estavam no reino do sul, no reino, então, de Judá. E ele faz menção de apenas um rei, que era o rei de Israel naquela época, chamado Jeroboão. Nesse caso aqui, Jeroboão II. Mas nós entendemos que a maior parte de pregação do profeta Oséias não se deu no reinado de Jeroboão, mas se deu nos reinados subsequentes, e foram reinados difíceis. Em torno de 6 reis passaram por Israel, num espaço de tempo bem curto, no máximo aí 25 anos, e desses 6 reis que ali passaram, pelo menos 4 deles vivenciaram o dilema ali de um assassinato para usurpar o lugar do outro. A nação, então, de Israel, havia por meio de sincretismo não apenas religioso e cultural, prostituído a sua adoração a Deus e vivia um processo de decadência moral, decadência política, decadência espiritual. E a palavra do Senhor vem por meio então de Oséias para apresentar o dilema da nação, de infidelidade ao Senhor, infidelidade em todos os sentidos, era vivenciado por esse povo. E o profeta então começa a sua jornada sendo orientado pelo próprio Deus a se casar com uma mulher que mais tarde haveria de traí-lo. O texto nos diz então que ele toma essa mulher chamada Gomer por esposa, e o texto vai nos dizer no capítulo 1 que ele tem 3 filhos com essa mulher. E cada um desses 3 filhos recebem nomes que eram alertas para a nação, nomes que serviam como uma mensagem de Deus para o povo. E são nomes bem estranhos para se dar aos filhos. O significado do primeiro filho estava associado com o castigo que Deus haveria de trazer para o povo por meio da espada. Depois de um tempo, Oséias tem um segundo filho, no caso uma segunda filha, a qual ele chama de Lo-Ruama, que quer dizer não amada, ou em outras versões, não favorecida ou desfavorecida. E por fim, uma terceira filha chamada de Lo-Ami, que quer dizer não meu povo. Deus estava então anunciando para Israel que Israel estava vivendo um tempo onde não era amado, não era povo do Senhor, e que o castigo estava iminente, que o castigo haveria de chegar àquele povo. Como se não bastasse Oséias ter casado com essa moça e tido 3 filhos com nomes horríveis, houve então o fato da infidelidade conjugal. E a partir do capítulo 2, nós encontramos então a repreensão, a revolta do profeta diante da infidelidade de sua esposa. E eu queria ler alguns poucos versos, começando pelo primeiro versículo do capítulo 2, que diz: chamem seus irmãos, meu povo, e suas irmãs, minhas amadas. Verso 2 diz: repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seus seios a infidelidade. Verso 5: a mãe deles foi infiel, engravidou deles, e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. O que esse texto nos apresenta
É o próprio profeta meio que comunicando ali aos seus filhos, às pessoas à sua volta, que ele havia sido traído, que a sua mulher havia abandonado. O que o texto nos indica é que diante dessa traição, diante dessa infidelidade, houve uma separação, houve uma ruptura na relação deles. E ela vai embora então e passa a conviver com um de seus amantes. Nós não entendemos se ela estava ali numa condição de escravidão ou num cenário de prostituição. O fato é que ela não estava mais como esposa de Oséias nesse contexto. Oséias então se torna inicialmente um pai solo, com seus filhos, e filhos que tinham aqueles nomes horríveis. A partir do primeiro verso que nós lemos, ele meio que muda o significado dos filhos, tirando a negação, e ele não chama mais os seus filhos de não meu povo e não amado, mas ele começa o texto dizendo: vocês são amados e vocês são meu povo, como que alguém que está dizendo: olha, agora eu sou pai de vocês. A mãe de vocês abandonou, mas eu estou aqui com vocês. E ele começa então a descrever tanto o sentimento de repreensão que ele tinha por conta da infidelidade de sua esposa, como ele apresenta talvez os motivos que a fez abandonar a sua casa e vivenciar essa infidelidade, esse adultério. No verso 5 que nós lemos, ele apresenta então uma série de suprimentos ou de coisas que ela haveria de receber por estar nessa nova relação. O texto fala como se fossem palavras dela, que ela iria atrás de seus amantes, porque eles lhe davam comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Como a relação do profeta Oséias acaba sendo uma metáfora para a vivência de Israel para com Deus, ele começa a falar então que a infidelidade do povo de Deus era justamente porque começaram a acreditar que a provisão não vinha de Deus, mas a provisão vinha dos falsos deuses. Eles naquele tempo haviam abandonado o único Deus de Israel e começaram a buscar então Balaal, ou Baal, ou os Balaíns, desculpa. E nessa busca por Baal, se acreditava então que ele era o Deus da fertilidade, e o povo começou a se prostituir. O povo começou a fazer uma série de rituais, uma série de eventos, inclusive litúrgicos, onde eles profanavam tudo aquilo que era o Senhor em busca de fertilidade, que as terras pudessem produzir mais cereais, que as terras pudessem então serem mais frutíferas e eles pudessem ter um sustento maior. O povo abandona o Deus que livrou de tantas outras pragas, de tantas outras desgraças e escravidões, simplesmente para adorar o Deus dos outros povos que eles estavam ali se relacionando. E o profeta usa então esse seu dilema para dizer que da mesma forma que sua mulher abandonou a casa em busca de provisão, assim o povo de Israel estava abandonando o sustento do Senhor em busca também dessas outras provisões. E a partir de então o texto começa a nos apresentar um cenário onde Oséias decide expor a situação da sua mulher publicamente. Ele começa a falar que iria colocar ela para viver um tempo de dureza, um tempo de escassez, pelo que ela havia feito, para que, passando por aquelas necessidades, ela percebesse o que havia perdido. Ela percebesse então que ela tinha tudo o que precisava e agora já não tinha mais. E só então ele iria restabelecer o seu relacionamento. E no verso 14, é um dos versos mais poéticos desse texto, vai nos dizer assim: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com
carinho. O que o texto está nos apontando é que o próprio Deus haveria de fazer isso com Israel. Conduzir Israel para um tempo de escassez, para um tempo de vulnerabilidade, para um tempo de deserto, que hoje nós usamos como metáfora para todas as tribulações que um cristão passa. É comum a gente dizer, estou passando por um deserto, estou passando por um tempo de aperto. Só que o que o texto nos garante é que o próprio Deus que está atraindo o seu povo para esse tempo de tormento, esse tempo de tribulação no deserto, é o Deus que vai falar de forma doce, é o Deus que vai falar com carinho. E eu me recordo do profeta Elias, quando foge para o deserto, pedindo a morte. Ele foge e vai até o monte para ter um encontro com Deus, e acontecem vários fenômenos da natureza, terremoto, até fogo cai do céu, mas ele só ouve Deus falar por meio de uma brisa suave, por meio de um sussurro. É dessa forma que Deus queria falar ao coração do povo. Deus queria falar ao coração do povo em meio aos tormentos da vida, em meio às dificuldades. Uma vez que esse povo estava sendo infiel e estava se afastando do Senhor. Dessa mesma forma, o profeta Oséias queria atrair a sua mulher para esse tempo de escassez, para poder restaurar a relação, para poder seduzi-la de novo e tê-la como sua esposa. E a partir do verso 19, ele então profere qual era o desejo do seu coração e qual é o desejo de Deus para com Israel. A partir do verso 19 do capítulo 2, nos diz assim: eu casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel, que era um dos nomes de um dos seus filhos. Eu plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. O profeta Oséias, então, estava propondo para sua esposa um processo de reconciliação, onde não haveria mais a possibilidade de voltar atrás. Ele estava dizendo que não iria mais repudiá-la, que ele iria perdoar a sua transgressão, iria perdoar a sua infidelidade, iria trazer ela de volta. E a partir daquele momento que ela estivesse de volta com ele, casada para sempre, toda a vida mudaria. Agora não seria mais um tempo de deserto e escassez, mas seria um tempo onde os cereais, o vinho, o azeite seriam abundantes, onde os seus filhos também mudariam de nome. Ele estava propondo para ela literalmente uma nova história, um novo rumo, assim como Deus estava prometendo isso a Israel. Era esse o convite que Oséias fazia para a sua esposa e a mensagem que Oséias pregava ao povo de Israel, que Deus queria fazer com Israel. E para que isso fosse efetivado, não bastava romance. Porque agora a sua esposa não estava mais livre para voltar ao casamento, por mais que ela quisesse. Era necessária uma ação de remissão. Era necessária uma ação de resgate de Oséias, para ter a sua esposa de volta. E o capítulo 3 nos fala sobre esse movimento, de como Oséias então reestrutura sua família, o preço que ele paga para ter a sua esposa de volta. A partir do verso 1 do capítulo 3, diz assim: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor
a sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar deles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Paremos a leitura por aqui. Meus irmãos, diante de tantos textos lidos, eu queria começar a aplicar algumas verdades ao nosso coração com base nesse texto. Os versos que nós lemos não foi apenas um despertar de Oséias, uma paixão de Oséias, um desejo de Oséias de restaurar o seu casamento. Foi algo que nasceu no coração do próprio Deus. Foi Deus que orientou o profeta a ir em busca da sua mulher e restaurar então a sua união, mesmo diante de uma infidelidade. E nesse processo, ele precisava pagar. O valor pago aqui chegava em torno de 30 ciclos. Parte desse valor foi em prata, outra parte foi em cereais. Isso era equivalente, mais ou menos na época, ao preço de um escravo. O que dá a entender então que essa mulher havia se prostituído e se tornado então uma escrava. E era necessário então ser redimida. E essa vivência do profeta Oséias é uma metáfora fidedigna dos nossos dias. Porque a semelhança dessa mulher infiel, eu e você também éramos escravos. Eu e você também tínhamos uma dívida. Não bastava ter um desejo de se encontrar com o Criador, não bastava ansiar voltar para o nosso amado, era necessário que um preço fosse pago. Mas um preço que era impossível para a gente. Por duas razões. A primeira, por não termos recursos o suficiente. E a segunda, porque os nossos atos ofenderam o nosso amado. Nós, a semelhança de Israel e a semelhança da mulher de Oséias, agimos com infidelidade ao Senhor. Éramos traidores do Senhor. E o Senhor, por seu infinito amor, por sua graça, envia o seu Filho para pagar e nos redimir dessa escravidão. Para restaurar a aliança que outrora fora perdida. Esses primeiros 3 capítulos de Oséias nos apresentam então uma metáfora fiel daquilo que hoje eu e você temos acesso por meio de Cristo Jesus. E o que esse texto nos revela? Eu encontro aqui pelo menos 3 princípios que eu e você precisamos guardar no nosso coração com relação ao amor insistente de Deus para conosco. O primeiro deles é que não importa qual é a tua origem, não importa qual é o teu nome, não importa de onde você veio, de que família você veio, o Senhor te ama e quer transformar a tua história. Assim como Ele fez nos filhos de Oséias, que mudaram de nome, assim Ele quer fazer na nossa história. Quer nos dar um novo nome, quer nos dar uma nova filiação, uma nova família, uma nova história. Muitas vezes nós ficamos presos à nossa personalidade, presos à tradição familiar, presos à nossa cultura. E o convite do Evangelho é que não importa nenhuma dessas condições, em Cristo Jesus é possível ter uma nova história. Em Cristo Jesus é possível ter uma nova família. E é isso que o Senhor deseja fazer conosco.
Algumas pessoas vivendo aí a síndrome de Gabriela, dizendo que nasceu desse jeito e vai crescer e viver desse jeito. Ao se deparar com esse trecho que a gente acabou de ler, de Oséias, precisa entender que, por mais que você tenha nascido em pecado, e em pecado a tua mãe tenha te concebido, o nosso Deus é poderoso para nos dar um novo tempo. Um novo tempo. Se nós entendemos então que não importa qual é a nossa origem, qual é o nosso nome, qual é a nossa cultura, Deus é poderoso para transformar a nossa história. Quando nós nos deparamos então com o pecado dessa esposa, nós entendemos um segundo princípio. Que não importa qual foi o teu pecado, qual foi a tua infidelidade. Não importa para quão longe você fugiu da presença do Senhor. O nosso Deus é um Deus que nos dá novas chances, novas oportunidades. Se na experiência humana nós entendemos que o falhar, que o errar é inerente à nossa condição, nós precisamos entender que ter bom êxito não é acertar de primeira, mas é abraçar a oportunidade que a vida tem nos dado. Sabe, nós pecamos, nós falhamos, por muitas vezes nós nos desviamos, mas nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que dá segunda chance. E se não fossem as segundas chances dadas pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui de forma alguma. Sabe, o dilema vivenciado de Israel, que era um grande tabu, também é um tabu para os nossos dias, a questão da infidelidade, da traição, meio que soa como, para a relação conjugal, como o pecado imperdoável. Mesmo esse, que para aquela época era tão danoso e para os nossos dias ainda soa tão ruim, mesmo esse no Senhor é perdoado e esquecido. Porque a infidelidade praticada por essa mulher era apenas um retrato de algo muito maior. Muito, mas muito maior. Porque a vivência de Israel era tão degradante, era tão deplorável aquilo que eles estavam fazendo, era tão ofensivo ao próprio Deus, que qualquer pessoa que leia com clareza esse texto se revolta. Quando eu era muito jovem, muito criança, eu tinha algumas revoltas. Uma delas era com Judas. Eu tinha uma raiva de Judas gigantesca. Falar, como é que pode Judas ter traído Jesus? Já partilhei isso com a igreja, uma experiência que eu vivi quando muito criança, assistindo uma série de desenhos animados, que as crianças entravam na história bíblica, e elas iam vivendo tudo aquilo ali, e houve um dia que eu me deparei com a crucificação de Jesus. Quem conta essa história é minha mãe. Eu muito novinho, assistia sempre muito empolgado. Eu era aquele tipo de criança que assistia alguma coisa pulando, não fica quieto, sentado assistindo, fica andando, correndo. E houve um dia que ela ouviu um silêncio. E ela foi lá ver por que eu estava fazendo tanto silêncio. Sabe quando você chora que não sai mais a voz? Aquele choro embargado que você... Ela me encontrou assim, roxo, sem conseguir respirar, e ela pergunta o que é que estava acontecendo, e eu disse para ela que os homens maus mataram Jesus. Eu estava revoltado porque os homens maus mataram Jesus. E lógico que isso emociona, que isso faz chorar, mas a gente cresce e a gente entende que esse homem mau sou eu. Eu entendo que eu, no lugar de Judas, talvez não tivesse feito muito diferente. Quando a gente para olhar a nossa vida, aquilo que nós já ganhamos do Senhor, e quantas vezes nós o negamos, quantas vezes nós o traímos, quantas vezes nós nos distanciamos, a gente percebe o quão importante é as oportunidades de arrependimento, de redenção que o Senhor tem nos dado. E por fim,
O último princípio que nós encontramos aqui, a última verdade que nós encontramos nesse texto, é que não importa o tamanho da sua dívida, não importa o quanto você é devedor, o Senhor Jesus é poderoso para quitar. O escrito de dívida que tinha contra a minha vida, contra a tua vida, foi pago na cruz do Calvário. E nós nunca saberemos o preço dele. Nunca saberemos o preço. Sabe? Talvez você tenha chegado nesse lugar e olhe para a sua história, olhe para a família que você veio e diga: pastor, não sei. Se o Senhor soubesse de onde eu vim, se o Senhor soubesse do que eu passei, se o Senhor soubesse da minha história, eu só preciso te dizer uma coisa. O Senhor sabe da tua história. E antes que você vivenciasse ela, Ele já quitou a tua dívida. Tudo que eu e você temos hoje, já nos foi oferecido. O plano de salvação está desde a fundação do mundo. Na verdade, antes da fundação do mundo, o Senhor já propôs isso. É por isso que não importa o teu pecado, não importa a tua dívida, não importa a tua origem, o Senhor é poderoso para te trazer para perto dEle, para falar com carinho ao teu coração e para te dar um novo tempo. Sabe, o primeiro filho de Oséias, que era chamado castigo de Deus, essa mesma palavra no original tem dois sentidos, tanto para castigo como para a semente de Deus, um Deus que planta. A sua filha, que se chamava não amada, agora em Deus é amada. Aquele que não era povo, agora é meu povo, diz o Senhor. O Senhor hoje fala ao teu coração, meu amado irmão e irmã, que o castigo que você achava que era para você, estava sobre Ele, lá na cruz do Calvário. O Senhor te fala hoje que se o mundo te despreza, se você se sente desfavorecido, se você não se sente amado, Ele tem amor para te dar. E se você olha e volta e não se sente pertencente a coisa alguma, você se sente um estranho até mesmo dentro da sua casa, o Senhor hoje quer te fazer povo dEle, quer te fazer pertencente a uma família muito maior. Feche teus olhos, curva tua cabeça, fala com o Senhor nesse momento. Apresenta a tua vida a Ele, apresenta a tua história ao Senhor. E se você sabe que tem vivido um tempo de infidelidade, um tempo de idolatria, um tempo de pecado, o Senhor te convida hoje a uma nova vida, a um novo tempo. Abre teu coração para o Senhor e deixa Ele nessa hora te conduzir ao deserto para falar com carinho ao teu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por essa noite bendita. Te agradecemos, ó Deus, te agradecemos por esse texto, Pai, que nos fala, Senhor, de uma história tão difícil, de um dilema moral que é tabu ainda nos nossos dias, mas que nos revela, Pai, que por meio do perdão, nós podemos nos reconciliar contigo. Por meio, Deus, do arrependimento, por meio de um coração quebrantado e contrito, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos dá uma nova história, um novo tempo. Que o teu povo, Pai, reunido nesse lugar, possa se sentir amado e pertencente ao Senhor. Que o teu povo, Pai, aqui reunido, possa abdicar, Senhor, abdicar da idolatria, das transgressões e possa viver de uma maneira digna que honre o teu nome.
Quantas vezes, Pai, nós cedemos a Deus em busca de outras provisões. Mas nós entendemos hoje, Pai, que o Senhor é a nossa única fonte. E quando estamos em Ti, Senhor, nada nos falta. Nos livra, Senhor, de olhar para os ímpios lá fora e sermos seduzidos, ó Deus, por esse estilo de vida. Nos livra, Senhor, de olhar para toda a imundície desse mundo e esse sistema e a semelhança de Demas que se apaixonou por esse mundo te deixar. Que possamos perseverar em Ti, Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.